Nosso Pai querido e amado, Tu és o nosso Senhor, a nossa glória, a nossa riqueza, a nossa eternidade. Tu és o nosso Pai. Nem todos têm esse privilégio de chamá-lo de Pai nosso que estás nos céus. Nem todos, infelizmente. Mas aqueles que têm esse privilégio sabem com quem estão falando quando diz Pai nosso que estás nos céus. Ó nosso Pai amado e querido, receba as nossas vidas e faça-nos multiplicar por esse mundo afora, para que o Teu nome seja santificado em nossas vidas, para que o Teu reino se estenda para todas as pessoas, todos os povos, línguas, tribos e nações, para que então, meu Senhor, finalmente a Tua vontade seja feita em nossas vidas aqui na terra, como é feita nos céus. Nós te pedimos, dirige os nossos pensamentos, conduza os nossos corações, porque nós não sabemos pensar como deveríamos pensar. Por favor, Espírito Santo, por Jesus nosso Senhor, dirija os nossos pensamentos. Não nos deixe, Senhor, desviar nem por um momento de tempo os nossos olhos, os nossos pensamentos daquilo que o Senhor quer que nós façamos. Realmente, meu Pai, nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos santificar o Teu nome aqui na terra. O Teu nome que tem sido tão execrado pelas nações, pelos incrédulos, pelos filhos das trevas, pelos filhos de Belial. Oh, meu Pai, o Senhor quer levantar um povo, uma família Tua, que venha te santificar, santificar o Teu nome aqui na terra. Então, dá-nos essa direção, meu Pai, para que o Senhor seja santificado, tenha o Seu nome santificado aqui na terra, porque aí no céu o Senhor é santo, 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 santo. Tudo diz santo na Tua presença, o Teu trono diz santo, as coisas passam a ter vida para dizer santo, santo, santo é o Senhor, aleluia. Mas aqui na terra não, meu Pai, são poucos. E nós te pedimos que esses poucos venham se multiplicar, para que a Tua glória venha se manifestar e as nações venham saber que só o Senhor é Deus, aleluia. Nós te pedimos e te agradecemos, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Tome assento, por favor. Não sei se vocês já perceberam que eu não canto na reunião dos pastores, dificilmente, eu acho que eu nunca cantei, mas vocês repararam isso? Que sempre nas nossas reuniões eu trabalho com a palavra. Por que eu não canto? Talvez você diga, por que o bispo não faz um louvor conosco? Sabe por quê? Porque o louvor maior que nós devemos a Deus é o santificar o nome dEle nas nossas vidas. É o nosso caráter sendo de fato, de verdade, um caráter segundo a vontade de Deus, verdadeiro, puro, justo. E isso é que glorifica a Deus, mais do que louvores e adorações. Mais do que adorações, louvores, aleluia, aleluia. Porque quando nós pensamos de acordo com os pensamentos de Deus,
que é a sua palavra, nós absorvemos o espírito da palavra, o espírito de Deus. Quando você pensa os pensamentos de Deus, você pensa como Deus quer que você pense. Então, quando nós pensamos como Deus pensa, então nós aprendemos também a santificar o nome dele aqui na terra, porque nós vamos fazer, proceder, nós vamos agir como ele agiria se estivesse no nosso lugar. Amém. Deus é palavra. Deus é palavra. Tudo neste mundo funciona em torno da palavra. Pela palavra se casa. Pela palavra a pessoa faz negócios. Pela palavra a pessoa se faz a vontade de Deus, ou faz a vontade de si mesma, ou faz a vontade do diabo. Pela palavra as pessoas se comunicam, se alegram, se entristecem. A palavra é poder. Palavra é poder. Aqui na terra a palavra é poder. Com palavra você ganha dinheiro, com palavra você perde dinheiro. Com palavra você mente e tira vantagens da pessoa que foi enganada. Mas também por causa da palavra da mentira, lá na frente você perde tudo. Então a palavra tem poder para unir, a palavra tem poder para separar. A palavra tem poder para qualquer coisa nessa vida. A palavra de Deus é Deus em nós. Deus em nós. Obviamente, se nós obedecemos essa palavra. Então, você imagina, você pode ter, você tem um entendimento, você tem ideia de que a palavra tem poder com Deus ou sem Deus. Com ou sem o Espírito Santo, a palavra tem poder. É ou não é? Só para lembrar um pouquinho, para ilustrar, segundo a Bíblia, quando os homens decidiram levantar, erguer a torre de Babel, eles tinham um só pensamento, uma só palavra. Eles se uniram e construíram uma torre. O que Deus fez para tirar deles esse poder? Separou, confundiu a linguagem. Então eles deixaram de se comunicar, e não se comunicando, eles saíram por esse mundo afora, se separaram. Casamento é assim também. Quando o marido entrosa com a mulher no mesmo pensamento, a mesma palavra, então os dois vão bem por toda a vida. Mas se há divisão da palavra, da comunicação, há separação. Então, nós trabalhamos com a palavra, e a palavra é razão, a palavra é inteligência, a palavra não é emoção, a palavra é inteligência, sabedoria. Então, você hoje tem uma sabedoria, um discernimento, um conhecimento da palavra de Deus. Você não é mais escravo de ninguém, porque Jesus disse: conhecereis a verdade libertará. É ou não é? E uma vez você conhecendo a verdade, você vai passar para outras pessoas, e as outras pessoas que estavam na escravidão vão ser libertas. É ou não é? Então você vai ser liberto, e através de você vai haver libertação por onde quer que você for. Pensa nisso. Olha só
o que disse lá no Velho Testamento o salmista. Salmo 104, versículo 4. Vamos aí colocar no texto. Olha só o que diz o Espírito Santo através do salmista: faz dos seus anjos espíritos. Faz dos seus anjos espíritos. O que quer dizer isso? Qual a diferença entre anjo e espírito? Eu não sei. Eu não tenho entendimento, mas uma coisa eu sei: se os anjos não pensam, só obedecem, se são apenas obedientes a Deus, então Deus os faz espíritos, quer dizer, pensadores. Amém? E dos seus ministros um fogo abrasador. Aleluia, graças a Deus. Dos seus ministros. Você é um ministro de Deus. Ministro de Deus. O que é ministro? O que são os ministros? Aqui nós temos o presidente e tem os ministros. É ou não é? Os ministros auxiliam o presidente para governar. Dão conselhos, advertem, exortam, etc, etc, etc. Deus não precisa de ninguém. Ele não precisa de ministro, ele não precisa de anjo, ele não precisa de ninguém. Ele é autossuficiente, ele é autoexistente. Mas ele, da forma como ele quer que nós aqui na terra vivamos, ele também fez o reino de Deus, o reino dos céus. Reino dos céus eu entendo lá nos céus. O Senhor é rei do reino dos céus. Aqui na terra existem os reis deste mundo, e Jesus veio trazer o reino dos céus para o mundo e estabeleceu no mundo o reino de Deus. Quer dizer, com a mesma característica do reino dos céus. Quer dizer, o Senhor reinando em tudo que existe nos céus e na terra. E ele, obviamente, trabalha com anjos lá nos céus. É ou não é? Lá no céu ele trabalha com quem? Com os anjos. E ele faz desses anjos ministros, ou melhor, espíritos. Aqui na terra, Deus trabalha com quem? Com anjos? Aqui na terra ele trabalha com os ministros dele. E se a pessoa é nascida da água e do Espírito Santo, ela é espírito, ela é ministro do próprio Deus, ela é labareda de fogo. Amém. Veja isso lá também no Novo Testamento, onde está Hebreus 1 e 7. Vamos colocar aí, Hebreus 1 e 7. É muito glorioso isso, aleluia. O Senhor seja santificado, o nome aqui no nosso meio. E venha despertar a fé inteligente, a fé separada da emoção, dos sentimentos de uma reunião cheia de louvor, de canções e etc. Diz o texto: e em verdade, quanto aos anjos diz, que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Aleluia. Então nos céus Deus se utiliza dos anjos, na terra Deus se utiliza dos ministros. Quem são esses ministros?
são aqueles que levam a palavra dele por toda a terra. São os ministros de Deus, que são labaredas de fogo, que quer dizer o seguinte: onde houver um ministro de Deus, um servo de Deus, ali há uma labareda de fogo. Por isso que Jesus disse que as portas do inferno, do reino do inferno, não prevalecerão sobre o reino de Deus, que é a igreja, a minha igreja. Não prevalecerão, não prevalecem. O inferno não pode contra os servos de Deus. Não pode, não consegue. Porque os servos de Deus são labaredas de fogo. O diabo vê isso. Talvez você não veja isso. Claro, você não vê a labareda de fogo física. Mas quando você está no altar e fala da palavra de Deus, no Espírito Santo, você está ministrando a palavra de Deus, você ali sente o fogo de Deus saindo através de você e fluindo pela audiência. Aquele fogo faz nascer os verdadeiros filhos de Deus. É isso. E o diabo não pode. Se ele pudesse, a igreja universal do reino de Deus não existiria. É ou não é? Quantas vezes ele tentou? Quantas vezes ele tentou destruir? Quantas vezes ele tentou apagar? Não teve jeito. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do nosso Senhor, ou que seja, o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus aqui na terra é espiritual. O reino de Deus aqui na terra não é uma igreja institucional, uma igreja como todas as igrejas, inclusive a Igreja Universal. A Igreja Universal é uma igreja instituição, que quer dizer, é uma organização espiritual aqui na terra. Não significa que os membros dessa igreja institucional, nem os seus pastores, nem os seus bispos, sejam espirituais. Não significa necessariamente. É claro que existem aqueles que fazem parte dessa igreja institucional e que, na realidade, a igreja institucional, a igreja universal, que é a igreja institucional, se torna a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque os seus servos, os seus ministros, são labaredas de fogo. Quando não é labareda de fogo, a pessoa pode ser até pastor, ministro, bispo, esposa, mas se não é nascida do Espírito Santo, não é nascida da água e do Espírito, se não tem o Espírito Santo, essa criatura é estranha no reino de Deus aqui na terra, ou seja, na igreja do nosso Senhor Jesus, que é espiritual, invisível. Quem é que pertence aqui à igreja espiritual e quem é que pertence à igreja apenas física, à igreja institucional? Eu não sei. Eu sei uma coisa, que aquele que é fogo abrasador, esse permanece para sempre, até o fim. Aquele que não é fogo abrasador
fica conosco, aparece, ou tem uma aparência de fogo abrasador, mas se não é fogo abrasador, de fato, ele só pertence à Igreja Universal do Reino de Deus, instituição. Ele não pertence à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja espiritual, não pertence. E cedo ou tarde, ele vai sair. Cedo ou tarde vai sair. Seja a esposa, seja o bispo, seja a esposa do bispo, seja lá quem for. Se é e pertence, se é fogo abrasador, se pertence à igreja espiritual, à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que não tem nome, não tem placa, não, é espiritual. Se não estiver nessa igreja espiritual, a pessoa está na igreja institucional e, consequentemente, cedo ou tarde, ela vai sair fora. E se morrer assim, não tem salvação, porque ela ouve a palavra de Deus. Ela ouve e entende a palavra de Deus. Quem é que está aqui que não entende que se não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus? A igreja espiritual, a igreja que todos os pastores, ministros são labaredas de fogo. Quem pode dizer, eu não sabia? Não, todos sabem. Jesus fala na sua palavra, Mateus 7, capítulo 7, versículo, se eu não me engano, 21. Ele diz assim: nem todo o que me diz, olha que bacana, nem todo o que me diz, quer dizer, presta atenção, pense, raciocine, use sua inteligência. Nem todo, quer dizer, de todo o universo das pessoas, de todos os que, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quer dizer, nem todos os que se dizem pastores, obreiros, auxiliares, etc., membros, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que entendeu? Então há aqueles que pensam, acreditam, creem até que sejam de Deus. Por quê? Porque Jesus disse, versículo seguinte: muitos naquele dia, no dia do julgamento, da separação do joio do trigo, muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor. O incrédulo não fala Senhor, Senhor, fala. Só os crentes falam Senhor, Senhor. Já reparou isso? Só os crentes, os que estão na igreja institucional, é que dizem Senhor, Senhor. É ou não é? Concorda comigo? Portanto, até os incrédulos, os que supostamente são nascidos de Deus, dizem, todos dizemos na igreja Senhor, Senhor, mas nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Aí ele diz assim: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, como se justificando o seu serviço, como dizendo: Senhor, pera lá, o senhor não pode fechar a porta para mim, porque eu mando o demônio embora. Eu profetizo, quer dizer,
Profetizar é pregar a palavra de Deus. Quando você prega a palavra de Deus, você está profetizando. Poxa, eu prego a tua palavra, eu mando o demônio embora, eu faço muitas maravilhas, eu fiz. Está aqui escrito. Olha lá, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E o Senhor vai responder: então lhes direi explicitamente, ou melhor, abertamente: nunca vos conheci, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, quem é fogo abrasador não vive na prática do pecado. E se peca, quer logo se consertar, é ou não é? Porque quando a pessoa peca, quando o incrédulo peca, ele esquece. Mas quando a pessoa é de Deus e peca, a voz do Espírito Santo, a voz do fogo abrasador fica batendo, queimando ali dentro dela. Ela não fica sossegada, ela não tem sossego, ela não tem paz. Até que ela chega ao ponto de confessar para a autoridade de Deus: eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, está aqui, eu errei. Na hora ela é perdoada. E quando ela é perdoada, ela recebe, é porque recebeu paz. Ela está em paz. Ela é perdoada, ela fica em paz. Quando ela é perdoada, ela fica em paz. Enquanto não for perdoada, ela não tem paz. A palavra de Deus diz que o pecador, o ímpio, não tem paz. Não tem paz. Pode ter dinheiro, pode ter riqueza, pode ter o nome, pode ser um ilustre neste mundo, mas não tem paz. Não vai ter paz. Se não tem paz aqui, não vai ter paz além da vida aqui na terra. Sim ou não? Assim, quando uma pessoa se justifica diante de Deus: poxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, está tentando o que? Se defender. Mas Jesus conhece o seu caráter, conhece a pessoa. O que adianta você mostrar o seu trabalho se você é um mau caráter? Você é uma pessoa que faz a sua vontade. Você mandou demônio embora, você usou o meu nome. Você fez muitas maravilhas, usou o meu nome, a minha palavra. Você profetizou, usou a minha palavra. Mas você não fez a minha vontade. Você não fez a minha vontade. Logo, você nunca, eu não conheço você. Você não faz parte do meu reino. Apartai-vos de mim. Acabou. Não tem mais justificativa. A pessoa está fora. E essa é a consciência do nosso trabalho, do seu ministério. Essa é a consciência divina de Deus para aqueles que são de Deus. Você, presta atenção, você que é ministro de Deus, você que é ministro de Deus de verdade, de fato, você é fogo abrasador. Você é fogo abrasador. E o Espírito Santo confirma isso dentro de você agora. Mas se você não é, Ele também confirma dentro de você que você não é. E você sabe por que não é. Você sabe por que não é. Provavelmente você é uma pessoa hipócrita, porque os hipócritas são assim. Eles pregam aquilo que não vivem. Eles pregam o que não vivem. Mas os que são de Deus pregam o que estão vivendo. Porque antes de pregar para o povo, ele prega para si próprio
e sobretudo para a sua primeira ovelha, que é a sua esposa. Se ele é fingido, se ele é hipócrita, a mulher dele está aqui e vê que ele é hipócrita, está falando uma coisa que ele não faz, ou não é. Mas se ele é fogo abrasador, a sua ovelha concorda com Deus, porque ela vê nele um servo de fato e de verdade. Amém, pessoal? A pergunta é: quem você tem sido diante de Deus? Quem? Porque você sabe. O hipócrita sabe que é hipócrita. O fingido sabe que está fingindo. O fingido fica incomodado, desconfortável na reunião. Por quê? Porque essa palavra é a palavra de Deus. E ela não pode, a fingida ou o fingido, não pode fazer nada, a não ser que ela ou ele reconheça: ó, meu Deus, me perdoe, eu tenho sido um hipócrita. E eu quero resolver esse problema, eu não quero continuar assim. Eu nem posso ser pastor, eu não tenho direito de ser alguma coisa, exercer qualquer função na igreja, porque a igreja do Senhor Jesus é espiritual, é o reino de Deus aqui na terra, e o reino de Deus é perfeito. A igreja do Senhor Jesus é perfeita, não há injustiça, ou há. A igreja institucional tem injustiça, com certeza, mas a igreja espiritual tem injustiça? Não. Se você está na igreja espiritual, não dá injustiça para você, mas se você está na igreja a igreja institucional, então você vai reclamar de fulano, beltrano, você vai falar das injustiças, você não vai ficar bem. Por quê? Porque você não é de Deus. Você não é de Deus. Você está se fingindo ser de Deus. E por isso a sua vida não desenvolve. Por isso, não é o seu ministério, não, porque quando o sujeito está em pecado, mesmo em pecado, ele usa a palavra de Deus, ele faz maravilhas, não é o que Jesus fala? Ah, Senhor, ele dizendo para o Senhor: ah, Senhor, fizemos muitas maravilhas, está aqui escrito, muitas maravilhas. O que são maravilhas? O que são maravilhas? São maravilhas. Ressuscita mortos, prospera as pessoas, a igreja cresce, de uma igreja simples, pequenina, você faz um castelo, faz um templo de Salomão. Maravilhas, é ou não é? E Jesus, que sabe o que há dentro de você, porque o pai conhece os seus filhos, sim ou não? E os filhos conhecem o seu pai. E ele diz: eu não conheço você. Pô, isso é muito forte. Imagine uma pessoa no nosso meio fingir 1 ano, 2 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, lutar, trabalhar, e chegar no final das contas, diante do trono, Jesus falar: eu não conheço você, apartai-vos de mim. É como aquelas 5 virgens nécias. A porta se fechou e elas ficaram de fora. Pensa na sua vida, porque nós não estamos aqui tratando de pão, comida, dinheiro, vida material. Nós não estamos tratando de nada que tem um tempo de 20, 30, 50, 100 anos. Não, nós estamos falando aqui de eternidade, meu caro. A eternidade. A eternidade. Olhe para você.
Olhe para si. Pelo nome de Jesus, pelo Espírito de Jesus, pela palavra de Jesus, olhe para si. Avalie a sua fé, avalie a sua vida pessoal. Porque ou você é fogo abrasador, ou você não é. E não é só o homem não ministro, a mulher também, a esposa também. Os dois são uma só carne, um só corpo, um só espírito. Aquele que se ajunta com o Senhor é um com Ele. Então todos, não tem homem, não tem mulher, não tem branco, não tem negro. Não, a igreja espiritual, a igreja do Senhor Jesus, não tem branco, não tem negro, nem mulato, não tem feio nem bonito, não tem homem, nem tem mulher. Tem sim ministros de Deus, fogo abrasador. Amém, pessoal? Claro, na igreja institucional existe o branco, o negro, o feio, o bonito, o gordo, o magro, a mulher, o homem, isso sim. Mas na igreja do Senhor Jesus, meus caros, não tem idade, não tem velho, graças a Deus, não tem careca, está entendendo? Não tem nada disso. É fogo abrasador. E é fogo, meus caros. Amém? Amém? Você é fogo abrasador. E essa é a razão porque em toda a África a igreja desenvolve, porque foram colocados em determinados países e tribos e nações pessoas que eram fogo abrasador. E o trabalho cresceu. E tem crescido. Amém, pessoal? Enfrentar o inferno. Enfrentar os problemas. Perseguição. Injustiça. É ou não é? Ódio, sim ou não? Mas permaneceu. Por quê? Porque é espírito. É espírito abrasador. Amém? O espírito é espírito, não é carne. A carne é que sente ciúme, a carne é que tem inveja, a carne é que fala mal, a carne é que tem maus olhos. Mas quem é espírito vivificante? Ah, não tem nada disso. É espírito vivificante, é fogo abrasador. E tem que arrebentar. Agora a gente pensa que o sujeito é espírito abrasador, é fogo abrasador. Espírito vivificante é a natureza de Jesus, não é isso? O primeiro homem era Adão, era o que? A alma vivente. Mas o último homem é o que? Espírito vivificante. Espírito vivificante. A pessoa, se é espírito vivificante, é fogo abrasador. Você pode ler isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 45, você vai ver, que fala do espírito vivificante. Bota aí, meu filho, na tela. Assim também está escrito, olha só, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. A igreja institucional, ela tem muitas almas viventes. Por isso você tem muitos problemas na sua igreja. Mas quando a igreja é espiritual, a igreja é o reino de Deus. Quando o pastor, o ministro, é espírito vivificante, então ele gera espíritos vivificantes. Fogos ou fogos abrasadores. Amém, pessoal? Você entendeu a diferença? E você está entre, ou você é espírito vivificante, fogo abrasador, ou você é alma vivente e não faz parte do reino de Deus. Mas ainda há chance. Você pode ser espírito vivificante, você pode ser fogo abrasador, a partir do momento
em que você se arrepende. Você pensa na sua alma, na salvação da sua alma, então você vai dizer, não importa se eu sou envergonhado, se acreditam em mim, se não acreditam, eu quero, ó meu Deus, tem misericórdia de mim, me perdoe, eu não quero mais ser o que eu sou, cansei de ser eu, cansei de ser esse fingido, esse enganador no meio do teu povo. Aí sim, você se arrependeu, sinceramente, é batizado nas águas, enterra aquela natureza, e aí sim, os céus se abrem, e o Espírito Santo vem sobre você, e faz de você espírito vivificante, fogo abrasador, aleluia. Aí sim, você vai começar a fazer de fato a vontade de Deus, não a obra de Deus, porque a obra de Deus, você usa o nome de Jesus, você faz a obra de Deus, qualquer um faz a obra de Deus. Jesus disse, muitos naquele dia, em outras palavras, poucos naqueles dias vão ser recebidos como bem-vindo à casa do meu Pai, amém? Entenderam? Veja isso você, e eu falo isso para toda a igreja, não só aqui na África, mas em todos os continentes, cada país, cada cidade, cada estado, cada lugar, onde quer que essa mensagem chega, estou falando para todos, pastores, bispos, responsáveis por estados, por países, seja lá o que for, não interessa. Você que faz parte da igreja institucional, saiba que a igreja institucional, chamada Igreja Universal do Reino de Deus, ela tem esses dois tipos de pessoas. Tem a alma vivente e também tem o espírito vivificante. Quem tem espírito vivificante tem que ficar administrando, além de pregar o evangelho para os lá de fora, tem que ficar administrando os problemas daqueles que são apenas almas viventes. Sim ou não? São os que estão dentro da igreja institucional, mas que não pertencem à igreja do Senhor Jesus. E são essas almas viventes que trazem problema para a gente. Mas quem é espírito vivificante, quem é fogo abrasador, aguenta o crivo da prova, aguenta o batismo de fogo, passa pelo batismo de fogo, é forjado na fornalha divina e permanece e vence tudo. Quem é de Deus está tranquilo consigo mesmo, tem paz, amém? Apesar de todos os problemas que existem na igreja, apesar de tudo, nós vivemos em paz. Esther e eu dormimos em paz, deitamos em paz, levantamos em paz e vivemos o dia todo em paz. Sempre. Não há problema entre nós. Amém. Graças a Deus. E eu sei que isso acontece também com a maioria. Eu sei que também tem a maioria, graças a Deus, creio eu, por isso a igreja existe. A maioria que tem paz, mesmo diante dos problemas. Nós temos pastores trabalhando, lutando lá na Ucrânia, no meio da guerra, as bombas estão caindo, ele está lá, não saiu não, está lá. Temos pastores trabalhando lá em Israel, problemas, guerras, eles estão lá, sujeitos a todas as situações, mas estão lá firmes e fortes. Por quê?
porque são espíritos abrasadores, ou espírito vivificante, ou fogo abrasador. Amém, pessoal? Onde quer que nós cheguemos, ali está um servo de Deus, um filho de Deus. Meu cara! Amém. É para arrebentar. Entenderam, pessoal? Então, se você sofre injustiça, você vai saber quem você é. Você vai saber quem você é. Se você é espírito vivificante ou se você é alma vivente. Se você for alma vivente, você vai querer, não acerto isso, eu quero justiça. Mas se você é espírito vivificante, você vai dar graças a Deus, porque o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, fala com clareza. E se a nossa injustiça for causa, razão da justiça de Deus? Então, primeiro nós somos injustiçados, depois Deus vem e nos justifica. Amém? Primeiro nós somos penalizados pelos maus, mas depois vem Deus. Vem cá, meu filho, Ele dá em dobro, muito mais do que Ele daria. Por quê? É um servo, é um espírito vivificante. Meus caros, vou dizer para você uma coisa, dá vontade de voar. Eu só não voo porque eu não tenho asa. Você pode ter certeza, se tivesse asa, você ia ver. Mas é isso mesmo. Olha só o que está escrito. Está escrito, isso é muito forte. Em verdade, quanto aos anjos, diz: faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros labareda de fogo. Amém? Olha só, presta atenção, coloca esse versículo aí, Hebreus 1:7. Em verdade, quanto aos anjos, diz que faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros, Não está escrito labaredas de fogo. Está escrito labareda. Quer dizer, você é labareda, eu sou labareda, nós somos labareda. Quer dizer, um só espírito. Meu cara, é para arrebentar. É ou não é? Quer dizer, nós, quem é labareda de fogo, está num só espírito, o Espírito Santo. Porque essa labareda de fogo é o Espírito Santo. Estamos nele, é o que o próprio Espírito Santo fala através de Paulo. Aquele que se ajunta com o Senhor é um. Então nós somos um espírito com o Espírito Santo. Você já pensou? Deus fez de nós a própria bênção, porque o Espírito dele está em nós. Aqui o português está errado. Devia ser: e de seus ministros labaredas de fogo. É ou não é? Mas não, é labareda. Quer dizer, um no Espírito Santo, um com Deus, um só Espírito, um só povo, uma só igreja. Meu caro, um só reino, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Meu Pai querido e amado, só o Senhor pode fazer cair a ficha, porque é muito grande, meu Senhor, para aqueles que ainda são almas viventes. Mas para nós que somos labareda de fogo, meu Pai, faça o teu fogo queimar agora, faça o
teu fogo, meu Pai, arder no nosso meio e fazer desta nação, fazer do Soweto, meu Pai, um centro de evangelização para toda a África e o mundo inteiro, para que o teu nome seja santificado, Espírito Santo, o teu nome seja honrado mesmo, meu Pai, e não com aquele lero-lero, com oba-oba de cançãozinhas, te louvarei, não, meu Pai, nós tendo que ser, sendo que nós somos labareda de fogo, o teu nome tem que ser santificado através das nossas vidas. Eu te peço, meu Pai, faça arder agora, em nome do Senhor Jesus. Não diga nada, por favor, e sem lero-lero, sem canção, sem emoção, sem nada, no seco. O Espírito do Altíssimo Deus desça sobre aqueles que sinceramente estão trabalhando, estão servindo, mas ainda não são labaredas de fogo, não são labareda de fogo. O Espírito Santo, meu Senhor, desça sobre os teus servos agora, em todo o mundo. Levanta os caídos, os prostrados, aqueles que estão cambaleando, aqueles que estão cansados, meu Pai, que estão velhos na fé, mas continuam até aqui, tem sido apenas alma vivente. Eu peço que o Senhor os transforme agora em espírito vivificante, meu Pai, em labareda de fogo. Receba o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e saia dessa situação mórbida, a situação de pertencer à igreja universal, mas não pertencer ao reino de Deus. Saia agora e entre no reino de Deus. Só o Senhor pode fazer isso, Espírito Santo. Nós podemos pregar, ensinar, orientar, falar, repetir, mas se o Senhor não convencer, nada vai ser feito. E eu sei que o Senhor convence quando a verdade vem à tona. O Senhor fala, e se o Senhor não fala na nossa mente, ou se a nossa mente não tem ouvidos para ouvir a tua voz, o Senhor traz problemas. O Senhor não deixa a gente ficar em paz. Não há paz para os ímpios. Então, meu Pai, venha neste momento, desça sobre esta obra, meu Pai, esta instituição, e faça 100% o teu reino, o reino de Deus, para que o meu Senhor, o nosso Senhor, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja santificado por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho dado para vocês o que Deus me tem dado. Agarre isso com toda a sua força, porque é o que me tem sustentado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Sotto la luna cammino piano, con le scarpe vecchie di papà, strada parla, lo cori canta, e ti penso mentre va. Sotto la luna cammino piano, con le scarpe vecchie di papà, strada parla, lo cori canta, e ti penso mentre va. A nonna spanna i panni fuori,
culo soli che struscia l'aria, o pane caldo sopra la pietra e l'odore di casa mia. Vento di casa, portami a tia, tra le mura du paese mia. Se tu mi chiami, torno con tutto, chianta un limone, ti dugno lo frutto. Una fontana cantanta chiazza i picciri di corrono fora, e una canzone antica ballamo con l'organetto che suona ancora. Una fontana cantanta chiazza i picciri di corrono fora, e una canzone antica ballamo con l'organetto che suona ancora. E se lontano vai non scordare, che ogni pezza cagati si può ricostruire. Lo cuore mio sempre ti sapi, torna a casa che lo cielo t'abbraccia.